trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 437. Próximo plano. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xt. Todas as forças no continente não esperavam que essa guerra terminasse tão rápida. Durou muito menos do que o esperado. O fim da guerra foi muito súbito, muito rápido, e o vencedor parecia ser a família Purcell, que estavam em uma posição desvantajosa desde o começo. Aqueles com olhos perspicazes podiam ver que a vitória dessa guerra era unicamente por causa de uma pessoa, Al-Rai. Eles não pensaram que Zal-Rai seria uma pessoa da família Buda, eles também não pensaram que o poder de Zal-Rai como um mago negro podia ser tão forte. Seus inimigos estavam simplesmente procurando a morte. Mais importante, um mago negro foi conhecido por ser capaz de aumentar seu exército enquanto a batalha continuasse. Naturalmente, magos negros têm seu próprio limite quanto a quantos mortos-vivos eles podem comandar. No entanto, esse limite parece não existir com Zal-Rai. Os mortos-vivos que ele atualmente controlava provavelmente alcançou 100.000 por agora. Essa era a mesma quantidade que um mago negro do 7º nível podiam suportar. Embora quase todos os magos negros não invocassem mortos-vivos, haviam alguns deles que eram especializados em cultivá-los. Se essas pessoas usassem toda a sua energia para invocar mortos-vivos, eles poderiam invocar 6º e 7º níveis para um exército numerado em 100.000 naturalmente. Todos esses mortos-vivos são mortos-vivos comuns, diferente dos mortos-vivos de nível avançado de Zal-Rai. Entretanto, aqueles que não enfrentaram Zal-Rai no campo de batalha não tinham ideia de quão fortes seus mortos-vivos eram. Portanto, embora eles estivessem surpresos que Zal-Rai pudesse controlar 100.000 criaturas mortas-vivas, eles não prestaram muita atenção a esse assunto. O que eles prestaram atenção eram alguns outros pontos. Primeiro, o status de Zal-Rai. Quando Zal-Rai revelou a bandeira do dragão selvagem, as pessoas souberam que a verdadeira identidade de Zal-Rai era Adam Buda da família Buda. Ele agora mudou seu nome para Zal-Rai, o que surpreendeu as pessoas no continente. No passado, a família Buda não era muito famosa no continente, isso era porque a família Buda ainda eram nobres emergentes. Para os grandes poderes, isso não merecia a sua atenção. Somente quando a família Buda recebeu as Terras Negras eles se tornaram famosos. Para a família Buda ser transferida era semelhante a lhe dar a sentença de morte. Essa era a razão do porquê o nome da família Buda ainda estava nas mentes de todo mundo. Segundo ponto, a toxina da água do nada, na verdade tinha um antídoto. Para a Igreja Radiante, assim como as grandes famílias, esse era um ataque sério. Antes, a Igreja Radiante e as grandes famílias usariam a água do nada como uma arma dissuasiva contra especialistas. Nenhum especialista estava disposto a perder a sua força, isso seria pior do que os matar. Mas agora, era conhecido que a água do nada tem um antídoto. Para os especialistas no continente, isso definitivamente era uma coisa boa, porque eles não precisavam estar com medo mais. É claro que essa informação também era um grande golpe para a Igreja Radiante. Terceiro ponto, o assunto sobre os nonos níveis. A aliança entre a Igreja Radiante e o Boric tinham estabelecido 4 especialistas do 9º nível, assim como 2 usuários de habilidades divergentes de alto nível. Isso fez todos aqueles que estavam prestando atenção sentirem como se algo estivesse preso em suas gargantas, seus corações estavam batendo loucamente, esse desenvolvimento era muito assustador. Neste ponto, os grandes poderes no continente agora tinham 2 coisas para considerar, aqueles poderes sob o controle da Igreja Radiante, e o assunto sobre ter magos negros em seus exércitos. Tem sido um longo tempo desde a última grande guerra. Por causa disso, as pessoas se esqueceram do quão aterrorizantes os magos negros eram no campo de batalha, eles esqueceram as vantagens de ter magos negros. Mas com a recente guerra no Ducado de Purcell, as pessoas agora tinham uma imagem do encanto dos magos negros. Para a profissão surpreendentemente virar as marés da guerra, isso era algo que todos aqueles que estavam prestando atenção ao evento reconheciam. Comparado a todas essas pessoas, Zal-Rai não pensou muito nisso. Depois que ele eliminou os 9º níveis, ele começou a lidar com aqueles mercenários que restavam no Ducado de Purcell. Os mercenários não esperavam que Zal-Rai matasse os 9º níveis tão rapidamente. Eles nem mesmo pensaram que Zal-Rai derrotaria os 9º níveis. Por causa disso, os mercenários não recuaram muito longe,
e ao invés disso, eles até mesmo se prepararam para atacar a cidade casa. Portanto, quando Zalhai fez seus mortos-vivos atacarem seus acampamentos, os mercenários estavam mal preparados. E adicionando a força dos mortos-vivos, todos eles imediatamente foram forçados a fugir. No final, cerca de 100.000 conseguiram escapar do Ducado de Purcell, os outros 100.000 ficaram e seriam para sempre parte do exército de mortos-vivos de Zalhai. Depois de fazer tudo isso, Zalhai deu a palavra a Evan de que ele estaria deixando a cidade casa. Ele veio ao Ducado de Purcell só para expulsar os atacantes, ele não veio aqui para fazer nada mais. Evan também entendeu Zalhai, e já que ele ainda tinha muitos assuntos para cuidar no Ducado de Purcell, ele não impediu Zalhai de partir. Zalhai também sabia sobre a quantidade de dificuldades que Evan enfrentaria. A cidade-casa era uma grande cidade, não podia produzir grãos o bastante para seu consumo, então os grãos teriam que ser trazidos de fora. Embora a família Purcell tivesse um estoque de grãos, não era o bastante para alimentar todo mundo na cidade. Mesmo que os inimigos não conseguiram derrubar a cidade-casa desta vez, eles ainda conseguiram danificar pesadamente a produção de grão nas terras ao redor da cidade. Então agora, o Ducado de Purcell estava mais uma vez experienciando problemas de comida. Mas dessa vez, ninguém decidiu acumular os grãos. As lojas na cidade também não tentaram aumentar os seus preços. Eles sabiam que usar esse método para lidar com a família Purcell era inútil. Antes de Zalhai deixar a cidade casa, ele também deu muitos grãos para Evan, o suficiente para a cidade sobreviver sua crise de comida. Já que a família Purcell teria que comprar grão de alguém, eles poderiam muito bem comprar dele. Depois de cuidar dos problemas da família Purcell, Zalhai não voltou para a cidade Água Celestial de imediato, ao invés disso ele voltou para a fortaleza da Montanha de Ferro. Ele estava pronto para efetuar o seu plano de fazer os 9 níveis do pântano do cadáver apodrecido seus subordinados. Com eles do seu lado, os grandes poderes no continente não teriam escolha além de vê-lo como alguém equivalente. Eles não temiam os outros poderes no continente, pois eles poderiam apenas escapar para o espaço. Mas se aqueles poderes realmente quisessem lidar com Zalhai, ele não teria escolha além de se esconder em seu espaço pelo resto da sua vida. Zalhai não queria esse tipo de vida, ele queria ser capaz de dar uma boa vida para o seu pessoal. Então ele não tinha escolha além de se tornar forte e poderoso. Embora seu status não fosse baixo, ainda veio de Mega. Nesse ritmo, não haveria muitas pessoas no continente que respeitasse a família Buda seriamente. O respeito teria sido causado pela família Kalsi. Mas Zalhai já sabia que depender da família Kalsi não era uma boa escolha. Ou depender de Charlie. Todos esses cenários são apenas ele tendo força falsa, no final, não era a sua própria. Ele queria ter uma força e respeito que era totalmente dele. A família Kalsi é uma grande família nobre. Eles podiam sacrificar quase tudo para o benefício da família. Embora ele agora fosse seu genro, ele ainda podia ser sacrificado a qualquer hora. Além disso, Zalhai não queria ser conhecido como o genro da família Kalsi para sempre. No futuro, ele queria que as pessoas o considerassem como patriarca da família Buda, e não o genro da família Kalsi. Desta vez, Zalhai estava preparando para ficar na fortaleza da Montanha de Ferro por alguns dias não apenas porque ele precisava executar seu plano, mas assumir o comando pessoal da fortaleza e lidar com aquelas pessoas que seriam enviadas para as Terras Negras pelos grandes poderes do continente. Zalhai estava quase certo de que as pessoas iriam vir investigar ele no momento em que ele revelou a sua identidade. Agora, cada poder no continente sabia que ele era da família Buda. E eles também sabiam que a família Buda estava agora residindo nas Terras Negras. A partir disso, eles certamente enviariam pessoas para vir e ver a situação ali. Se uma pessoa comum viesse, então seria fácil, apenas os mate e esse é o fim. Mas se eles enviassem um especialista do 9º nível, então os assuntos ficariam complicados. Portanto, depois que Zalhai retornou às Terras Negras, ele imediatamente liberou cada um de seus mortos-vivos. Cerca de 800.000 mortos-vivos vagavam as Terras Negras inteiras. Assim que eles vissem um intruso, eles não seriam educados. Ao mesmo tempo, Zalhai também fez Mega explorar as Terras Negras completamente. Atualmente, as Terras Negras inteira estava coberta pela névoa venenosa de Cair.
Zhao Hai também quase tinha terminado de melhorar a terra, as tornando terras férteis para serem usadas no futuro. Para que essas terras serem completamente viáveis, Zhao Hai também começou a preparar os sistemas de distribuição de água no território. Desde que o sistema de água fique completo, assim como ter bacias hidráulicas implementadas, as terras negras seriam transformadas na melhor fazenda do continente, tornando o maior silo no futuro. Nesses dias, Megan sempre esteve maravilhada. Ela não esperava que as lendárias terras negras pareceriam desse jeito. E já que ainda era inverno, o terreno lá fora estava cheio de neve. Megan cresceu nas linhas costeiras, ela não era capaz de ver essa cena antes. Isso a fez muito excitada todos os dias. Além de Megan, o pequeno Jin estava muito excitado também. Esse macaquinho não tinha visto neve antes. Então quando ele veio aqui, ele estava assustado no começo, mas ele rapidamente se acostumou. Ele seguiu Megan e brincou por aí na neve todos os dias. Eles apreciaram muito. Naturalmente, as fábricas dentro da Fortaleza da Montanha de Ferro eram livres para Megan ver. Especialmente a linha de montagem de produção que Zhao Hai organizou, que foi de abrir os olhos para Megan. Embora Megan não se envolvesse muito nos assuntos da família Calci, ela ainda aprendeu muitas coisas. Então ela naturalmente entendeu a utilidade desse método de linha de montagem de produção. Era possível claramente ver como isso podia melhorar significativamente a eficácia do trabalho. É claro, haviam alguns produtos que não foram feitos usando o método de linha de montagem. Exemplos desses eram os cobertores e carpetes feitos pelos Homens-Fera. Mesmo se o método pudesse ser aplicado naqueles produtos, Zhao Hai escolheu não fazer isso, já que se eles fizessem, os carpetes e cobertores perderiam seu toque especial. Os produtos seriam o mesmo que aqueles produzidos pela máquina de processamento de múltiplos propósitos. Quando a pessoa criou algo, seus sentimentos e esforços naturalmente seriam refletidos no seu trabalho. E esse sentimento seria sentido por aqueles que compraram o produto. Essa era a maior diferença entre produtos feitos por uma máquina e por uma mão. Tem que ser reconhecido que haviam algumas coisas que eram melhores quando feitos por uma máquina, pode até mesmo ser próxima de um produto perfeito. Mas essa perfeição em si era precisamente a sua limitação. Aqueles que fizeram algo com as suas próprias mãos achariam impossível fazer seu trabalho com zero falha. Mas essas falhas carregaram os sentimentos de toque pessoal do seu fabricante. Pessoas não são perfeitas, e produtos que eles fizessem seriam o mesmo. Produtos perfeitamente feitos não existem. Zhao Hai não permitiu que os cobertores fossem feitos usando o método de linha de montagem. No entanto, as outras coisas eram. Zhao Hai tinha muitos produtos sendo feitos na Fortaleza da Montanha de Ferro. E a maioria deles eram feitas com o método de linha de montagem. Zhao Hai não impediu Megan de dizer à família Calci sobre seu método de produção. Com toda a honestidade, a única coisa que Zhao Hai não queria que Megan dissesse à família Calci era da situação na Fortaleza da Montanha de Ferro. Algo diferente disso, Megan podia dizer livremente. Zhao Hai sabia que Megan tinha sentimentos por ele. Por causa disso, ele não queria colocar Megan em uma posição embaraçosa onde ela não podia falar sobre nada na Fortaleza da Montanha de Ferro. Ele sabia que não havia maneira para Megan manter tudo em segredo, senão ela não teria nada para falar com a sua família, e Zhao Hai não queria isso. Enquanto eles estavam ficando na Fortaleza da Montanha de Ferro por vários dias, Zhao Hai começou a lidar com as bestas mágicas dentro do pântano do cadáver apodrecido. De fato, Zhao Hai já tinha encarado o pântano do cadáver apodrecido como seu próprio quintal. E já que as bestas no seu quintal não eram muito obedientes, tudo o que eles precisavam fazer era torná-los seus subordinados. Depois que Zhao Hai cumprimentou Green e os outros, ele levou Laura e os outros para a Cidade da Flor. No momento em que eles chegaram na Cidade da Flor, Megan ficou atordoada. Embora a Fortaleza da Montanha de Ferro tivesse se tornado uma segunda Cidade da Flor, o lugar era muito pequeno. Era a primeira vez de Megan vendo uma cidade grande, o bastante para 500.000 pessoas, apenas desse jeito. A coisa mais importante era que quase tudo na cidade era composta por Cair. Na interminável fachada de flores, Megan quase se perdeu, o lugar era muito bonito. Excluindo Megan, mesmo Laura e os outros estavam constantemente impressionados pela beleza da cidade. Toda vez que eles vieram aqui, eles não podiam deixar de olhar vagamente para tudo. O lugar era muito bonito e magnífico.
Com o objetivo de fazer Megan feliz, Al-Rai decidiu ficar dentro da Cidade da Flor por 3 dias. Enquanto isso, Al-Rai deixou Zawen ver o que os outros especialistas do 9º nível do Pântano do Cadáver Apodrecido estavam fazendo, e então selecionaram o seu primeiro alvo. Já que eles não eram muito fortes, eles começariam a procurar pelos mais fracos. E depois de trazê-lo ao espaço, eles continuariam para o próximo alvo, lentamente se movendo em direção às bestas mágicas mais fortes. Dessa maneira, a aliança de proteção da flor ficaria cada vez mais fraca até Al-Rai subjugar cada único 9º nível dentro do pântano. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.